os povos dos países do terceiro mundo, né? Falando mal dos nórdicos, sem saber porcaria nenhuma sobre a vida, nem sobre nada. Um bando de acéfalos do Brasil e um velho árabe se intrometendo também. Como se eles fossem aqui fora, aqui nesse lado do leste do planeta, fossem tão santinhos, né? Como se as mulheres que são de raça diferente, como russas ou outras, que vão para esses lugares da Ásia, da África ou Oriente Médio também, não sofressem, entendeu? Como se elas tivessem tudo assim de mão beijada, emprego, saúde, benefícios médicos pelo governo e não tem, enquanto que na Europa as Marias, as Sabariais, as Muzumbas, todas vêm de fora e tem até plástica, eu digo realmente plástica, grátis. Porque eu digo isso porque uma filha minha, a mais nova, de 35, que saiu aqui desse lugar, que de ser primeira da Singapura, aqui no sudeste da Ásia, ela foi para lá também, para Europa, para Inglaterra nesse caso, casou-se com um trouxa, para ter o green card lá, com a filha de asiático, na época 13 anos, hoje está com 18. Foram para lá, ela arrumou logo emprego de cara, de ajudante, né, como se fala, cuidadores de idosos. Ela tem escolaridade, ela é formada em administração de managerial, que é para ser gerente, aqui ela era gerente. Largou o emprego para ir para a Inglaterra com esse cara. E chegando lá, ela abandonava a filha com o cara e ela ia lotar com os outros asiáticos. Ia pela Europa toda, ia para o Bali, aqui na Indonésia, ia para Tailândia, né? Ia para Filipinas e não estava nem aí com nada a mulher. Ela nasceu e cresceu aqui antes de pensar que ela me puxou ou puxou outras coisas. Talvez tenha puxado outros tipos de brasileiro safadas que tem por aí, ou as asiáticas, mas eu não. Pode me chamar de perfeita, porque é isso que eu sou, ok? Pode me chamar até de otária, porque talvez seja isso que eu seja, ok? Mas eu aprecio a minha dignidade. Eu não quero saber desse negócio de vaidade ou debaucharia, de sair, largar as minhas responsabilidades, porque a minha mãe não me ensinou isso. Tanto é que eu sou de uma geração já antiga, dos anos 60, né? Eu tive outro tipo de upbringing é crescimento, outro tipo de cultura. A minha mãe instilou-me outro tipo de cultura, outro tipo de aprendizado. Não quer dizer que as minhas irmãs eram mesmo as mais velhas, eram a mesma coisa que eu. Não, elas eram um pouco diferentes. São mais velhas também, né? Mas comparado com as minhas filhas, elas são até melhor do que as minhas filhas. E essa pessoa que é a minha filha, né, mais nova, ela arrumou emprego, ela fazia plástica no nariz e nas bochechas, fazia botox de graça lá na Inglaterra. E não estava nem um ano lá, já tinha tudo de graça. Escolaridade, bolsa de escolar para a filhinha que era da Singapura, que nem inglesa e é filha de asiático, e o pai não estava nem aí para a menina, o genitor asiático. De tão bom que vocês são, de tão bom, para vocês apontarem a finga para esses idiotas brancos aí, ok? Bando de acéfalos hipócritas. Vocês e os árabes são nada mais que uns hipócritas. O velho árabe miserável aqui. Quem tu és, maldito, para falar mal desses idiotas europeus? Eles são os idiotas.
E essas mulheres aqui, elas que são safadas. Por que elas são safadas? Não vão lá de menor, vão lá umas bichas, a periquita toda peluda, já velhas, com 30 e poucos anos, e ainda querem ser bebê, né? Pra ver com, o tanto quanto eu sou feminista. Eu não sou feminista porcaria nenhuma, nem sou machista, eu sou no meio. Estou no meio. Eu sou, pode me chamar de mutável, né? Virginiano, na verdade, sou mutável de qualquer maneira. Pode me chamar de mutável, porque é isso que eu sou. Eu não sou nem C, nem A. Mas eu vejo, eu analiso as coisas para ver qual que está certo, que tem, merece mais justiça. Quer dizer, ninguém precisa disso de mim, mas eu estou, de qualquer maneira, defendendo as pessoas que vocês estão a julgar, né? Tem uma Maria aqui, vai para lá, para a Europa, para avisar como várias outras aí, e depois fica falando mal desses machos europeus trouxas que dão para elas a oportunidade de ter um emprego, qualquer outra coisa, direitos médicos que elas não teriam aqui no Brasil, muitas vezes grátis, ok? Que elas não teriam no Brasil e na Ásia, e na África e no Oriente Médio, menos Israel. Israel, não sei, né? Eu gosto de Israel. É o único lugar do Oriente Médio que eu gosto é Israel. Quem é da esquerda e não gosta de Israel, problema teu. Israel não quer saber. Então, fica uma beleza aqui, vai para a Europa, vista lá, arruma um macho, ela trabalha e talvez nem ligue muito para o filho, porque essas mulheres não ligam muito para o filho, elas são narcisistas. Quem são narcisistas? As mulheres que são vaidosas. Eu criei 5 com uma neta, essa mesma que já está com 18 lá na Inglaterra, que não quer voltar para a Ásia. Quando ela tem a cara de asiática, a menina, o pai é asiático, a mãe é meio asiática, e quando fala para voltar para a Ásia, ela, Deus me livre, não quero voltar, quero ficar aqui na Europa mesmo. Se a Ásia fosse tão boa, por que essa menina de 18 anos hoje em dia não quer voltar mais? A mãe disse que quer voltar, ela não quer voltar. Por que quer voltar? Porque o homem disse chega. O inglês falou chega. A mulher não quer fazer nada dentro de casa, a mulher não quer tomar conta da filha, também deve ser uma vagabunda. E o homem falou chega. A mulher vive de viagem e o homem não é um otário, né? Porque se fosse um árabe, ou um negro, ou um asiático qualquer, elas iam culpar a mulher safada, isso e aquilo, irresponsável. Agora, quando é um europeu, sempre o cara tá errado, sempre. Né? Porque os europeus já são acostumados a levar no pior mesmo, desde os primórdios. Eles aqui estão falando, deve ser o miserável do velho árabe, falando que essas porcarias de Inuit e Sanis são originários, oriundos da Europa. E não é, porque a Europa antigamente fazia parte da porra das Américas, que era a porra do caralho do Atlantis. Sabe, eu tô enfesada já de raiva aqui, porque já tô ensinando essa porra há muito tempo. Esses acéfalos idiotas de terceiro mundo do Brasil não querem entender. E esse maldito aqui, do norte da África, tudo favelados, mentalidade de favela, não querem entender. O que aconteceu, o acéfalos, foi que esse tal de Inuit que está na Groenlândia e outras partes, Iceland, etc., cruzaram o caralho essa porra da China, alright, China, ou acéfalos e o Central África, a Ásia, Central África, ali no Paquistão, Afeganistão, etc. Eles cruzaram, eles atravessaram aquela parte ali, eles vieram para o Bering, o Estreito do Bering, que é um estreito, é uma passagem, e eles foram, se alojaram na Rússia, que já tinha pessoas brancas há milhões de anos lá, as pessoas loiras, albinas, já existiam lá, esses asiáticos invadiram,
esses invasores invadiram, como eles fazem até hoje, né? Porque eles querem dizer que até a Europa pertence à Ásia e à África e às Américas. Então, onde fica o homem branco? O homem branco veio de onde? Veio do rabo de vocês, do clulo de vocês, vieram da priquita de vocês, do crulo, dos ovos de vocês. Vieram da onde? Eles usaram a britadeira para fazer um buraco no priquito de vocês ou no rabo de vocês para entrar aqui na terra na superfície. Foi isso que eles fizeram, acéfalos. De onde vieram os homens brancos? Eles brotaram do umbral para vir para a superfície aqui. Bando de canalhas, quem mente e roube da roda. Quem mente e roube da roda, nojentos. Eu detesto essa raça maldita que adora mentir, detesto. Então, dali da Rússia, eles foram, porque é perto do Canadá, eles atravessaram aquele estreito ali e foram para o Canadá, né? Esses asiáticos. Do Canadá foram para o centro das Américas, eles destruíram todos os albinos lá, destruíram, genocidaram. Depois foram para o sul também, genocidaram tudo. E eles adotaram, eles tiraram, clonaram a cultura dos homens albinos que já viviam lá. Eu já falei disto. Esses povos aqui que semelham-se com os Vikings também, os Vikings. Eles já viviam no tempo da Atlântida, há milhões de anos antes de vocês, os invasores, canalhas invasores. Isso que vocês são, raça da serpente. Ok? Eu estou aqui para a justiça, não para canalice, como esse maldito velho aqui. Fala da Dani Bongione, usando nicks de mulheres em outros canais, fofocalhando, algo assim, canal fofocalhando, esse nojento da bochechona, fala dessa tal Dani Bongione, e falando da Dani Bongione, Daninha aqui, Daninha ali, Daninha aqui. Esse maldito é falso. Vê eu, velho, se eu falo das pessoas por trás, se eu puder defender, eu defendo, eu só falo dela na cara dela, nos canais delas. Eu não falo por trás, porque eu não sou uma canalha, como o senhor é. Velho, voltando aqui, né? Se essa mulher fosse tão perfeita, como é que uma mulher faz? Eu sei porque eu tive uma irmã que aparenta ser como essa aqui um pouco, só que um pouco mais light, um pouco mais clara, né? Mas tem a mesma feição assim um pouco dela, que também fazia bariátrica enquanto estava criando as crianças. E o que ela fazia? Ela chamava minha mãe para servir de empregada para ela no apartamento dela em Boa Viagem. Enquanto ela fazia bariátrica e plástica. Aí o marido dela, que era italiano, né? Verdadeiro, não italiano, Al Capone e Al árabe, como esse velho aqui. Al Capone. Entendeu? O marido dela falou assim pra mim, essa coisa aqui, essa cara aqui, querendo ser italiana. Vai para a Itália dizendo que é italiana e ainda sabe fazer plástica, né? Quer dizer, com o dinheiro do cara, tirando o dinheiro do cara e fazendo plástica. E ele falou isso para mim, na frente dela. Aí eu falei, não tem problema, é problema dela. Ela quer dizer, eu não faço isso, mas eu não vou juntar-me com o cunhado para falar mal da minha irmã mais velha. Para que eu faria isso? Estou falando agora, mas na frente dele eu não ajudei ele a falar mal dela. Ele estava falando na frente dela mesmo. Uma cara dessa, querendo ser italiana e fazendo plástica. Então, uma mulher que realmente liga para seu filhote, só um, né? Umzinho da Silva. Não são 3, 4, 5. Apenas um. E a mulher não sabe cuidar bem. E o menino vem para pegar o computador que é dele, para brincar, a mulher dá uma tapinha no menino. Mas ninguém mesmo sabe o que realmente é uma tapinha, como ele se vê com uma tapinha. E para aqueles que gostam de abusar de crianças, ou raça bruta, brutamontes cruel,
Uma vez que vocês estão na Europa, vocês têm que dançar ao ritmo deles. Eles não têm a mesma cultura, eles não gostam de fazer isso. Tanto é que o conselho tutelar lá, nenes bifinenses, eles realmente, eles significam o que eles falam o que eles querem significar, o que eles querem fazer, ok? Não é um conselho tutelar fajuto, que tem certos paizinhos, onde até meninos de 14 anos são mortos com tiro na cabeça nas favelas do Morro do Alemão, ok? Vocês não estão em paizinho assim, que querem bagunçar, vão para a África, vão para alguma parte da Ásia, vão para o Brasil, vão para as Américas, as Latrinas Américas. Não fique em lugar dessas pessoas aí que tem outro tipo de cultura e vocês querem destabilizar e mudar a cultura deles ao seu favor, ok? Mulheres loose, soltas. Então, eu criei 4 filhos, eu tinha problemas renais horrível, que é litiases. Sabe o que é uma dor de passar pedras de rins? É terrível. E os rins já estavam falindo, né? Por causa das pedras que não eram tratadas. E mesmo assim, eu não fui pedir ajuda médica. E naquele tempo eu pagava, eu entrava na clínica, no hospital, eu saía, eu pagava 1,80, quase $200 para uma consulta. Ok? De só dar analgésico para voltar para casa, só isso. E pagando. E quando eu ia com os meus filhos de lado. E era raro as vezes que eu podia ir para me tratar, raramente. Raramente, talvez 2 vezes, 1 vez ao ano. 1 vez ou 2 vezes ao ano. Ok? Imagina cuidar do meu nariz, cuidar da minha boca, cuidar da minha barriga. Hoje eu estou com 60 anos e eu pouco tenho barriga. Eu tenho um pouquinho de gordurinha, né? Porque ter 5 filhos não é muito. Não é pouco, que não é pouco. Mas eu não tenho tanto aquela barrigona grande e nem eu precisei de bariátrica. E nem de ir para fazer cirurgias plásticas, deixando os meus filhos em casa, jamais. Até quando eu ia trabalhar em fast food aqui, naquela época eles estavam mendigando para a mão de obra escravas, né? Na época dos 90, foi 1994, eu levava minha filha de 4 anos, que ela nasceu em 90, é a que está na Europa agora, a mais nova das meninas. A mais nova das meninas. Nasceu em 1990. E ela estava com 4 anos. Eu saía de casa pela manhã, a outra ia para a escola pela manhã e eu levava a menina comigo e a menina ficava fazendo lobby. Eu pedia para fazer lobby. O que é lobby? Lobby é limpar ali as mesas, tirar os lixos e lavar aquelas portas bem grandes de vidro, que era uma área na época bem grande, uma loja do McDonald's bem grande. E eu com a minha filha, eu levava para ela crayon e aqueles livrinhos, né, aqueles livros de pintar e desenhar. Eu deixava ela lá no sofá, na cadeira do McDonald's, e eu pedia para eles me deixar, porque eu fazia cozinha, cachê e fazia tudo em geral, era geral. Mas na época que eu levava minha filha, eu fazia lobby. E nunca deixei os meus filhos, nunca. Nunca larguei os meus filhos assim. E muito menos para fazer cirurgias de vaidade, como essa mulher fez. Então você vê, o conselho tutelar vai levar tudo isso em conta. Eles vão medir, né? Eles vão pesar o pró e cons para ver se essa mulher
e aquele homem realmente estão, se eles realmente estão preparados e preparadas para tomar conta da criança. Aqui ela diz que o marido era psicopata, que a seguia, isso e aquilo, que mandava e-mail. Eles são assim, esse mar são assim. E você acha que os brasileiros são tão santinhos e melhor, seriam melhor que eles? E os asiáticos? Não, não seriam. Não seriam, eles são também outros psicopatas. E a maioria desses homens do norte da Europa, eles são, como se fala aquele negócio, eles são disléxicos ou eles são autistas. Ou são disléxicos ou são autistas. Já vem da genética deles mesmos. Ok? Eu tinha amigos da Suécia, só amigo, não era safadeza, porque ele se apaixonou por mim, mas eu não queria ele. E eu deixei muito claro que eu não queria ele. Eu até sugeri ele ir vir para o Facebook para pegar Filipinas. E ele falou assim delicadamente, mas eu não gosto do Facebook. Eu falei, não, mas não custa nada você fazer abrir uma conta lá e falar com as mulheres lá. Tem muitas mulheres da Filipinas, mas eu não estou atrás delas. Mas no final foi atrás delas. Um sueco, do cabelos vermelho. No final foi atrás dela e eu fiquei muito feliz por ele. Levou uma peruana para lá, chamou ela para, ou ele se encontrava com as mulheres na Inglaterra, saía da Dinamarca ou Suécia para ir para a Inglaterra transar. E ele me dizia tudo isso. Hoje, do outro dia, eu me encontrei com uma mulher do Peru, eu me encontrei com uma mulher das Filipinas. Aí eu, ok, legal, que bom. Aí ele, mas, querida, eu gosto muito de você, mas você nunca dá atenção para mim. Aí eu, não, na verdade, eu não procuro por isso aqui, eu sinto muito se você apegou-se a mim, mas eu estou aqui só para falar mesmo, para conversar. Né? Que ele era um bom amigo e a gente falava sobre países, culturas, pessoas, família, sobre geopolítica, e ele era muito assim chauvinista. Se eu falasse mal do país dele, eu também falava do Brasil e daqui, ele falava, mas a Suécia a gente paga um imposto alto, mas também é remunerado, é tudo de volta tudo para a população. Como se fala, cuidados médicos, benefícios médicos e social. Aí eu falei, ok. É assim que funciona aí? É assim? Ele falou, sim, é assim que funciona aqui no meu país. Eu não tenho muito o que falar. Tanto é que os meus pais moram sozinhos, mas eu moro sozinho também. Eu tenho a casa, um casarão grande do governo que deduziu, né? Faz dedução para eles morarem lá com um preço mais avalível. E ele era técnico de computador e eu não estava nem um pouco interessada nessa pessoa. Apesar que eu gostava dele, eu deixei claro, eu gosto de você como irmão, como amigo. Ele era mais ou menos da minha idade. Eu estava com 30 e poucos anos apenas. Ele era da minha idade. Mas ele sempre me chamava para ir lá. Vem aqui, fica comigo, vem conhecer a Suécia. Não, eu não posso não, eu tenho crianças, não quero. Aí ele, mas essas crianças depois vão crescer e não vão dar valor que você merece. Você é uma boa mãe, uma boa pessoa. Aí eu falei, eu sei, mas o que fazer? Pelo menos amanhã eles não vão dizer que eu não prestei. Não é porque eu sou do Brasil que eu não presto. Eu falei, não, eu nunca falei isso. Você é uma pessoa muito boa e você até que parece um de nós. Você pode vir aqui numa boa e ficar aqui com a gente. Eu falei, não, Pel, obrigada. Eu agradeço muito, mas eu não quero.
Depois os pais deles faleceram, eu dei a minha condolência quando a minha mãe faleceu, eu estava chorando. Foi ele quem me deu o apoio, todo o apoio que eu precisava naquela hora. Porque tudo bem falecer, mas no caso da minha mãe, ela me esperou lá e eu não fui nem pro funeral dela porque eu não pude, né? Não pude ir muito longe, o miserável aqui não liberava a grana, esse maldito asiático. Não ia pedir a um desconhecido que eu não conhecia. Eu não sou desse tipo de pessoa. Aí foi essa pessoa que estava lá para me suportar emocionalmente, Pé. O nome dele era Pé Johnson. Aí quando foi a vez da mãe dele, do pai dele falecer, ele sofreu muito. Eu sabia que ele estava bem calado. E eu estava lá também para confortá-lo. Entendeu? Mas ao mesmo tempo eu sabia que ele queria espaço e eu dei espaço para ele, porque ele estava sofrendo muito. Ele era muito apegado com o pai e a mãe, muito. E ele sempre falava com alegria quando ele se encontrar com a família dele durante o verão. E eles ficavam lá juntos na cabine, lá na floresta, durante o mês de sol, que são longos lá, nos países nórdicos. E ele me mostrava fotos e vídeos da família. E eu mandava lembranças à mãe dele, o pai dele, pessoas muito boas, entendeu? Por isso que eu estou aqui a defender essas pessoas, porque elas não são realmente que essas pessoas aqui que se acham tão perfeitinhas, né? Que vêm de um país que não é perfeito, falando mal do lugar alheio, ok? Aí fica. Your body language speaks louder than your resume. As behavior research. Uma coisa, o que a gente conseguiu é algo que sofreu, e a Comune, eu acho que você viu em alguns documentos. Ela aparenta uma mulher do Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. As amigas das minhas irmãs mais velhas, que casou-se com um holandês e foi para a Holanda. O homem viajava um mês e voltava um mês, ficava em casa. O homem limpava para ela, cozinhava, limpava até trocava até o napkin sanitário dela, né, que chama mods, não é mods para mim, é napkin sanitário. Quando ela dava a luz, ele limpava ela, limpava a casa, cozinhava, cuidava das crianças, era um bom pai, um homem alto, loiro, de olhos claros, bem alto, quase 2 metros de altura. Ele cuidava dessa mulher, dava um cartão de crédito para ela, ela ia para baladas, às vezes deixava a criança sozinha em casa. Era uma mulher que parecia com essa aqui, só que o rosto era igual, os olhos também eram igual. Parecia com essa aqui, da mesma etnia. A mulher ia para a balada, a mulher negligenciava as crianças. Quando o marido voltava de viagem e reclamava que nada estava feito, porque ela não cuidava da casa e nem das crianças, as crianças estavam sempre tendo acidente, só 2 meninos assim, parecia com isso aqui. 2 meninos. Essa mulher não cuidava da casa e finalmente ela encontrou outro cara americano loiro também, de descendência Dutch, alemã não. Descendência alemã, é alemã porque é quase igual ao holandês. E sabe o que ela fez? Pediu o divórcio ao homem, ao marido holandês, deixou os 2 meninos lá com o pai e caiu, picou a mula, foi para o norte dos Estados Unidos. Tem um lugar, Atlanta lá, não era Atlanta, era outro lugar, eu esqueci, ela ali perto de fronteira com o Canadá, ali no norte das Américas, perto do Canadá. Ela foi para lá com o cara.
Largou os 2 meninos, só levou o mais novo. E ainda o que ela fez? Exigiu que o marido pagasse para ela todo mês 1.500 de alimony e ficou com outro. E levou o menino como isso, o menino mais novo. O menino cresceu não respeitando essa mulher. Ele cresceu não respeitando ela e no final me parece que ela queria voltar para a Holanda e não podia de alguma forma, não sei porque ela não podia. Os filhos agora já estavam todos casados com crianças. Eles casaram com mulheres loiras holandesas. Não quiseram casar com brasileiras, tanto porque viu a mãe dessa maneira, né? Aí não queriam uma mulher assim, tão vulgar. Não todas brasileiras, por causa desses lixos que tem aí, todas pagam pato. Todas pagam a fama. Por isso que eu digo, nem todas as brasileiras são iguais. Nem todas as brasileiras têm a mesma fisionomia ou etnia. Isso não é verdade. Nós somos uma nação e não uma raça. Ok? E não é porque essas outras aí, as mulheres, as vida louca. Eu as chamo de vida louca, só quero viver de balada, de vaidade, querendo ser gostosonas, bonitonas, querendo atrair macho, né, mesmo casadas. Tudo bem se já separou-se, porque as pessoas se separam, eu me separei em 2005. Há muito tempo atrás que eu me separei desse homem. Na verdade, eu queria me separar desde 1983, 84, desde que eu vim para aqui, mas eu não pude. Aí eu puxei, né, a barriga para frente. Empurrei com a barriga a minha vida, o meu destino. Pelo amor das crianças. Ok? Mas nesse meio termo, esse miserável também, ele usava psicologia para tentar me ter. Entendeu? Ele, tipo assim, ele só ajudava as crianças com dinheiro, com mantimento, se eu dormisse com ele. Se eu não dormisse com ele, ele não ajudava as crianças. Isso não está certo. E se eu fosse reclamar na corte aqui, como uma estrangeira na Ásia, eles dariam razão para eles. Para ele. Não foi o caso dessa mulher aqui, que eu vejo que eles deram razão a ela. Essa mulher também de Pernambuco deram razão também para ela. As mulheres europeias deram razão para ela. E vem esses acéfalos aí falar que as europeias só dão razão a eles, aos homens. Não é verdade. Não é verdade isso. Vocês estão mentindo. Vocês estão se projetando através desses povos. Vocês que são canalhas e podres. E não esses povos. Ok? E essas Marias aqui, ninguém chamou elas para lá. Elas foram porque são safadas. Foram de livre, espontânea vontade. Não foi o meu caso, foi esse maldito que me tirou da casa da minha mãe quando eu estava estudando ainda, eu era estudante. Tirou da casa da minha mãe, me trouxe para cá. Ok? Eu tive até que usar uma irmã que teve que assinar para mim. Uma das irmãs das 5 irmãs mais velhas. A quarta mais velha. Teve que assinar para mim. Para eu viajar. Porque eu não podia viajar porque era de menor na época. Ok? E eu não queria ficar aqui. Eu vim para cá, eu não gostei do calor. Eu não gostei do calor de 40 graus. Assim que eu saí do aeroporto. Pisei fora do aeroporto. Eu não gostei do flat, porque lá no Recife eu morava em uma casa enorme, chácara. E eu tive um choque cultural até. Eu queria voltar. E não tinha ninguém para me ajudar. Porque me falaram, uma irmã mais velha, essa aí que o marido é italiano, falou: se você for, eu não vou te ajudar em nada. Entendeu? Nada. Eu falei para ela: mas eu só vou para viajar. Eu tenho o intuito de voltar. Eu não quero ficar lá, eu quero só ir para tua e voltar. Mas não foi o caso, entendeu?
E o miserável aqui não me dava o apoio para voltar. E eu não tinha ninguém em casa também para voltar. Para telefonar naquela época, até mesmo para telefonar, era $5 por minuto. $5. Não sei quantos cruzeiros na época por minutos. E eu não tinha esse dinheiro nem para telefonar. Só para enviar carta. Ok? Mas não foi o caso dessas choretas aqui, dessas beldades. Foram já velhas, foram porque quiseram. E tiveram todos o apoio que mereciam. Ou que mereciam não, que pediram. Até mesmo do local. E ainda reclamam. A mulher trabalha, a mulher tem o seu apartamento do governo. Que aqui eu não teria, mesmo estando aqui há 42 anos. E essas Marias aí menos do que eu. Aqui, então comparando com a Ásia e a África e o Oriente Médio, esse lugar é muito melhor, esse continente europeu. Ele já estava na cadeia. Infelizmente aqui na Dinamarca o filho pertence ao país e eles não gostam de nos ajudar. Isso não é o caso, pertence ao país, ô Mona. Se os pais não prestam, ok? Eles não vão assim, aleatoriamente, tirando os filhos de qualquer pessoa. Senão ninguém teria filho nesses países, não é mesmo? Então o que o senhor fala não tem cabimento, não tem lógica alguma. Você fala sem lógica alguma, Mona. Ok? E pertence ao país e eles não gostam de nos ajudar. Não gostam de nos ajudar e estão lá. E essa aqui está lá com apoio do governo também, né? Tendo casa subsidiada, que é casa mais barata pelo governo. Eu quero ver se eu tenho esse direito aqui de após 42 anos. Uma ova que eu tenho. Uma ova, eu mal tenho direito de viver aqui. Mal tenho. Imagina ter tudo assim de mão beijada, direitos médicos, etc. Eu não tenho. Entendeu? Eu não tenho. Eu tenho que pagar. E pagar muito caro. Só uma consulta médica está lá numa faixa de... Só consulta médica básica, com apenas o exame de urina e sangue, está na base do 230. Né? E for na emergência de um hospital do governo aqui, está por 230. Ok? E essas coisas lá, tem tudo de mão beijada e ainda reclama. Mas essas coisas feias, faveladas, são muito cara de pau, né? Bichos folgados. Eu quero ver que essas racinhas têm direito aqui na Ásia e na África. Vão para a África, ninguém quer ir para a África. Ninguém quer vir para a Ásia. Querem perturbar lá a terra dos idiotas lá, né? É isto? Safados. A irmã do meu ex-marido, já fez correções maiores nos filhos e nada aconteceu. Ela era dinamarquesa, claro. Bem, não me parece que foi o caso dessa mulher aqui, que teve o apoio das autoridades locais, e me parece que eles deram mais razão a ela que ele. Tanto é que quando foram avaliados, fazer o teste de capacidade de tomar conta de menores, de vulneráveis, o que aconteceu foi que deram razão a ela e não a ele. E olha que ela não tem a mesma etnia dos povos, mesmo assim eles não são racistas, como vocês, idiotas. Vocês que são racistas aqui, que bando de racistas céfalos. A mulher falando que ela teve mais prioridade que o cara foi até para prisão. E agora está solto, foi até para prisão. E o cara é local e ela não. Né? Agora se fosse um brasileiro, a tadinha
Não, porque foi denúncia falsa. Esse brasileiro é santo, esse asiático é santo, esse africano é santo, esse árabe é santo. Quando é... Isso não acontece quando é um europeu. Quando é um europeu, eles vão todos como carniça, como urubu na carniça, querendo arrancar a carne das pessoas. Ok? E outra coisa aqui que a Céfala falou, né, que eu vou falar novamente, não foi essas mulheres aqui. Foi, não sei se foi uma mulher, não foi uma mulher, foi o velho árabe maldito. Na Alemanha também é assim para permanecer. Claro, só na Alemanha, só. Então, essas belezas querem dizer, esses favelados do terceiro mundo, querem falar o seguinte. Só a Ásia e a África e o Oriente Médio têm o direito de impor regras. E o Brasil também. Mas os europeus não têm, os europeus têm que abrir as pernas para nós, as serpentes, as raças da serpente. É isso que essas coisas querem falar. Entendeu? Eu tô defendendo quem não é, não tem defesa. Precisamos acordar da experiência dele. O brasileiro é vítima de violência doméstica recupera a guarda do filho na Dinamarca. E a mulher nem agredida foi. Psicologicamente, sim. Se eu deixasse aqui, eu seria ambos. Entendeu? Ambos. Com essa miséria aqui asiática. Mas eu dei de volta também. Eu dei de volta. Ele queria me abusar mais quando eu estava grávida, né? Que eu estava mais vulnerável. Você com um buchão, você não tem muitas forças para se proteger. Porque você está carregando uma criança e tem que proteger a criança. Entendeu? Mas mesmo assim eu tentava me proteger desse infeliz. Essa daqui nunca passaram por isto. Nunca passaram por isto. E ainda se veem vítimas. Vítimas. A outra lá, não sei o que aconteceu, o cara queimou o passaporte dela. O cara da França. Any new follower that follows. Nossa, Senhor, pelo amor de Deus, não aguento mais. E assim, Vamos dar um Dani, tempo. é muito sofrido para ele. Eu tento, quando eu tô com ele, eu não vou chorar, eu não vou criar, não, aí, falar, ó. entendeu? Você vê que eu nem pergunto dele, porque o pessoal já me conhece e sabe que eu não aguento. Pode falar. Eu até, o coração sabe, Uau. ele sabe, É, ele entende, porque com ela, é a Karen, que teve o filho sequestrado pro Egito. Quando eu fui para o Brasil em 2003, 2 vezes depois de 42 anos que estou nessa pulsilga aqui, eu encontrei uma mulher do Rio Grande do Norte. Ela estava com a menininha loirinha, autista, de 3 anos, no aeroporto. Ela ia para o Natal, de volta para o Nordeste. Eu falei com ela brevemente, antes de a gente abordar o voo. Ela me falou que ela era da Dinamarca, ou da Dinamarca não, que era por ali um lugar na Finlândia ou Suécia, acho que era Suécia, e que o marido dela era muito bom para ela, que por sinal ele consentiu ela de levar a criança com ela e confiou nela, e pagou todas as despesas para ela e a criança. De tão ruim que são esses homens, tão ruim, que essas Maria aqui gostam de suportar gigolô, homens safados que não são europeus, ok? Não que todos os europeus prestem, mas não prestar para essas belezas quer dizer não fazer tudo que elas querem. Os gostinhos delas, o imes and fancies, deixar elas ir para a balada, deixar elas negligenciar o lar. Eu, velho aqui, primeira vez que consigo pegar uma live do Vi, parabéns pelo trabalho, Dani. Isso é o velho que fala mal da Dani por trás dela. Velho falso. Olha aqui, essa miséria, quem é essa miséria que fala isso? Isso não deve ser a pessoa aqui
da foto. A Dinamarca década foi similar com os inuits, que são asiáticos infelizes. Sua população indígena, seu rabo, que é indígena, seu rabo. A Groenlândia faz parte da Dinamarca. Olha aqui os indígenas, sua infeliz. Oh, nessa coisa feia aqui não. Aí os indígenas. Aí os indígenas, sua infeliz. O seu infeliz. Nunca foi esse povo aí que são invasores como tu. A trevagem ruim. Demanda o teste de competência dinamarquês, mesmo quando eles não sabem a língua. E tem que aprender mesmo. Vem da Ásia, não quer aprender a língua local, é? Coisa linda. Quando viemos para a Ásia, temos que se virar para aprender a língua. A qual eu aprendi em 2 meses, que o velho árabe duvida, velho safado. Invejoso. E eu queria falar, né? Foi o velho árabe falando isso aqui, também é ele. Esse aqui também é um miserável velho. Karina, Todas essas mulheres foram para lá porque quiseram, ninguém chamou, elas não foram de menor, elas não têm que se defender, que elas são culpadas, elas mesmas que foram enxeridas, intrometidas e arrumam gigolô para sustentar. São as mulheres independentes, as mulheres empoderadas e liberadas, né? Que suporta gigolô, depois leva coice na bunda. Eu vi aqui várias suportando macho e depois levam coice na bunda. Homens não dão valor à mulher que querem comprá-los. Às vezes uma mulher pode dar valor ao homem que quer comprá-la, mas o inverso não é verdadeiro, acéfalas, idiotas. Homem não dá valor à mulher que querem comprá-los. Eu não estou a falar que a mulher deve ser comprada, não. Para mim, cada macaco tem que estar no seu galho. Eu sou contra esse negócio de viver junto com o homem. Eu sou contra. Estou totalmente contra. Agora essas Maria procuram e depois ficam reclamando. Pensa que essa mulher está se portando. Essa mulher não está nem aí. Ela parece fria. Ela está se portando com ela mesma. Às vezes elas querem a criança porque elas querem que com a criança elas têm mais direito ao país, entendeu ou não? A criança nasceu lá. Elas usam, ou eles usam as crianças para ganhar algum benefício social do local. Ok? Não porque elas têm um amor para crianças, logo que a criança é mais branca do que ela. Pensa que essa mulher que tinha cara de racista iria querer a criança? Não queria não. Mas meu filho, eu tive um neguinho aqui, parecido pai, né? Parte indonésio, né? Que é um cão, o menino é autista, é o cão, vive batendo nos gatos. Querendo enfiar o dedo nas entranhas do gato. E eu tenho que estar lá, entendeu? Para parar essa miséria de perturbar os gatos. Quantos anos ele tem? 29 anos. Não é uma criança de 9, mas sim de 29. Eu tenho que lidar com esse bebê de 29 anos. Se eu pudesse, eu mandava ele se casar e se mandar na minha vida. Eu já amada demais. Eu tenho que pensar em mim, minha saúde. Quando eu tô doente, ninguém se importa. A única que se importa é a minha netinha, que parece brasileira. Ela parece comigo. A terceira netinha está com 11 anos. É a filha do meu filho, que parece mais com brasileiro, o meu filho mais velho, de 40 anos. A filhinha dele, que se porta mais comigo, me manda mensagem: vovó, como tá? Vovó, a senhora tá precisando de alguma coisa, vó? A senhora tá bem, vó? A bichinha. A outra, a asiática, nossa, não quer nem saber, eu criei a infeliz. Comprava tudo para ela, tudo de graça, era tudo do meu bolso. Carrinho, roupa, sapato, sair, passear, ir para restaurante com ela, dava dinheiro para ela ir para a escola, tudo. Hoje em dia, a asiática não quer nem saber da avó.
com 18 anos, a outra com 11 aninhos. Quer dizer, ninguém sabe, né, quando vai crescer. Talvez cresça e mude também, que a gente nunca sabe. Talvez cresça e vire uma serpente. Porque quem criou, quer dizer, esse meu filho, quem criou foi a mãe. Mas aqui dentro de casa até a menina nasceu em 2014. Eles se mudaram em 2017. Então ela ficou uns 5 anos aqui, né? 5. A menina ficou 5 anos. 4. 3 anos apenas. Mas eu enviava coisa para ela, levava ela para sair, levava ela para quando tinha festinhas aqui perto, levava ela e a outra mais velha, que parece asiática, levava para sair, comprava coisa para elas, comprava brinquedo, roupa, sapato, tudo. Eu acho que ela reconheceu. Quando ela cresceu mais, ela reconheceu. A outra, quando pequena, era bem boazinha. Agora cresceu, mudou. A outra, essa aí não, é mais danadinha, mais hiperativa. Mas agora tá mais ok, ela tá mais plácida, porque ela teve mais 3, né? 3, depois dela veio 3 crianças mais. Ela ficou sendo a filha mais velha, a irmã mais velha, então ela cuida dos pequenos, que a mãe mal quer saber de fazer serviço de casa, mal toma conta dos meninos, o menino está sempre doente. Quando vivia aqui perto, né, na mesma rua, eu levava comida, os meninos estavam doentes, levava sopa. Quando a mãe estava doente, eu tomava conta das crianças enquanto ela se recuperava. Levava groceries para ele, compras, etc. Quando ele estava num aperto lá, que eu tinha pena das crianças. Mas agora a mulher relaxou. Mal quer fazer nada dentro de casa. Não varra a casa, manda a menina varrer, manda a menina tomar conta da criança de 2 anos. E ela faz nada, não trabalha fora, nem quer trabalhar dentro de casa. Gorda. Aquele tipo de corpo gordo. E não quer fazer nada. Né? O trouxa lá, o marido que diga alguma coisa, eu não tô nem aí. Porque tudo bem se ela não quer fazer, mas pelo menos faça pelas crianças, não manda as crianças ser sua servente. Eu nunca fiz isso com os meus filhos. Eu mesmo doente, eu chorando, fazia tudo sozinha. Eu precisava de escravizar os meus filhos. E isso que a Dinamarca não quer. Que o país da a Dinamarca não quer. Que as crianças sejam usadas, que as crianças sejam exploradas por pais e mães narcisistas, ok? Elas são certas, porque não é um tipinho não tem um tipinho de conselho tutelar lá, onde não se liga, se importa para as crianças, onde o pai estrupa a criança. Dentro de casa eles não fazem nada, como aí no Brasil e na Ásia e no mundo, ok? E na África, ok? Eles não têm esse tipo de cultura. Eles têm ordem, sistemáticos e progresso, ok? Quem não gostar, que suma do lugar, não vão lá para poluir o lugar, a terra desses povos, não. Vocês poluem onde vocês vão. A gente quer poluir a cultura e a terra dos outros. E o velho miserável aqui, quando os homens estão falando, eu não estou falando do homem branco, é até homens mesmo morenos, ou até mesmo africanos que vão para a Europa e falam contra seu próprio povo, que estão poluindo a Europa com crimes, com arruaças, com anarquia. Essa miséria finge ficar do lado desses povos. Ah, é verdade, a Europa não é a mesma coisa. Esse povo tem que fazer alguma coisa. A Europa virou um terceiro mundo, cheio de lixo por todo lado, desde que abriram as pernas para todo mundo entrar. Né? Velho safado.
E aqui fica querendo meter o pau nos europeus, velho, cretino, cínico, safado, falseando com esses brasileiros safados aí, como o senhor, velho, retardado, ridículo, com esse olho ridículo, com esse óculos aqui ridículo. Sem vergonhas, que não são como eu, nojentos. Vocês não veem o meu pé nem nada. Nada que eu fiquei sendo sujo. راح من 3 العصر روح تاني يوم الساعة 9 الصبح ما نامش طول الليل فاضطر يجيب هي قال لي ما لحقتش فاضطريت ألم قلت له الحمد لله نعم الكريم مش هي لقيناها هذه الحمد لله في غير انتم مش ملاقيه لسه. Olha aí, essas mulheres aí na Europa bodejando, reclamando. Olha aí, vocês queriam ter esse tipo de vida assim? Pensar essas mulheres muçulmanas? Isso aqui é um alerta, né? Olha aqui outras menininhas aqui, ó, sofrendo lá. My day, my rights. Meu dia, meus direitos. Por que também não fala dos direitos dos próprios muçulmanos contra essas crianças? Vendidas para velho de 70 anos, para serem estrupadas. Por que não fala sobre isso? Só fala sobre o direito que Israel tem sobre esses povos. Por que não fala também sobre o direito que os povos, a gente tem sobre eles? Para falar a verdade, eles que se virem, porque eles que arrumaram toda essa guerra também com Israel, agora que guisem seu próprio molho. Vai falar isso com como se fala aqueles terroristas lá, aqueles mafiosos corruptos, Hezbollah e eu não sei se Hezbollah é muçulmano, eu não sei. E o Hamas vai reclamar com Hezbollah e Hamas, não com o povo aqui, ok? Vão reclamar com Hezbollah e Hamas, e quem tiver peninha que suporta esses povos. Quer dizer, eu suportaria, mas pelas crianças, não por ninguém mais. Se eu pudesse, eu suportaria. Não pelos adultos, mas para algumas das crianças que são vendidas para serem estrupadas. Só por esse motivo, por essa causa, nada mais. Quem você quiser, vai casar com quem você quiser. O que eu quero saber é se você vai cair de pé. Se você pode imigrar. Você tem reserva linguística, língua. Você tem dinheiro reservado. Você tem como prover para você e para sua criança. Você, não é o macho, não é o país. Você, porque você vai precisar, tá? Entendeu? Você tem língua, você tem cultura. Você é mais humilde, não entende muita coisa da vida, imigrou somente por amor, sem saber muito da vida, você é uma vítima do sistema, você está vulnerável. Mulher, isso dá-se respeito, isso aplica-se a hoje em dia, a geração Z, ou outras gerações dos 80, dos 80 a 70, aqueles que nasceram entre as décadas dos finais dos 70 aos 80, alright, mulher, ou dos 90 e agora 21 century, que é o século 21. Não estamos a falar das gerações antes dessas, onde as nossas culturas, os nossos costumes eram totalmente diferentes, certo? Nós não tínhamos instruções, nós não tínhamos muitos guias, não existia mídia para nos alertar, como hoje em dia tem, então estávamos totalmente no escuro. Lá pelas décadas dos 80, 70, dos 80 abaixo, né? E até os 90 abaixo. 90 abaixo. As décadas de 90 abaixo, esses povos estavam na escuridão. E no meu caso, eu vim porque eu era de menor, eu era jovem demais. Jovem demais. Até 20 anos hoje em dia é jovem. Imagina abaixo de 20. Não é mesmo? Um adolescente. E
eu confiava em todo mundo por causa dessa porcaria de Brasil, que é todo mundo uma nação, e eu pensava que todo mundo era igual, eu até pensava que todo mundo era cristão. Quando eu vim para cá, que eu soube que tem coisas como budistas, que tem muçulmanos, eu fiquei perplexa, eu fiquei chocada de saber que tinha pessoas diferentes de mim, não apenas assim no looks, né, na aparência, mas também nos costumes. Eu fiquei chocada, eu não sabia. Eu vinha de um lugar totalmente assim, vamos dizer, bem reservado, bem segregado, entendeu? Onde era o costume da minha cultura era o seguinte: a menina tinha que estudar até certo ponto, ir para a igreja e casar e ter filho, ou não casar tudo bem, mas tinha que ficar em casa com a mãe e ajudar a mãe ou o pai na despesa da casa. Esse era o meu costume, não era necessário casar-se, e nem eu quis casar. Eu quis apenas vir para a tour, porque era o meu sonho, ver outras culturas, ver outro país, pegar avião. Eu queria isso, eu só viajava de ônibus. Eu queria pegar um avião e ir para outros lugares, para conhecer, não para ficar. Eu nunca quis ficar em países alheios, nunca. Tanto que, quando eu vim para cá, eu vim em agosto de 83, em setembro de 83 já estava surtando. Já estava surtando porque eu queria voltar. Quando eu falei isso para ele, ele falou assim: o meu avô está vindo da Indonésia só para ver o nosso casamento. E o nosso casamento está em andamento, a minha mãe já distribuiu os convites e eu não vou voltar mais atrás. Nós temos que casar. E eu não vou te ajudar. Se você quiser voltar, você vai ter que pedir ajuda. Não tinha ninguém para me ajudar. Ninguém. Eu pedi ajuda à embaixada. Eu não sei se eles, naquela época, eu não telefonava, né? Porque o telefone era da família desse homem. Tinha aqueles telefones fixos, nós não tínhamos celular. Foi em 1983. Então eu mandei uma carta, eu enviei uma carta para a embaixada, como eu sabia, porque eu fui para lá, né? Hoje em dia a embaixada já mudou de endereço. E o velho que estava lá era um velho gordo, feio, paraibano. Um velho embaixador paraibano, da Paraíba. Mas eu não sei quem pegou a carta, não sei realmente, porque tinha lá empregados que não eram brasileiros, eram outras pessoas. Eu não sei quem pegou essa carta, não sei se pegaram ou não, mas eu pedia ajuda, mas não me ajudaram, ninguém. Ok? Então, quando eu vi, eu já estava grávida, e se eu pudesse voltar mesmo com a criança, eu voltava. Mas eu não pude, entendeu? Eu voltava com a criança e se eu tivesse que doar a criança, eu doava. Porque eu acho que a minha mãe também não queria criar, ela já tinha criado outros netos das minhas irmãs que se separaram. E ela não queria mais criar ninguém. E eu tinha que trabalhar. Então, eu acho que eu ia doar essa menina. Ok? E eu acho que seria uma boa ideia também fazer isso. Pelo jeito como ela se criou hoje em dia, era melhor mesmo ter doado. Ela hoje está com 41 anos de idade. Nasceu em 84. Então você vê, né? Cada caso é um caso. Nós temos que avaliar e analisar e medir, né? Medir tudo isso na escala da justiça e pesar, né? Pesar. Para ver se alguns casos têm méritos ou não. No caso dessa mulher aqui, essa aqui, elas foram porque elas quiseram. No caso daquela lá, como é o nome dela? Soraya Zaide, também foi para lá já velha, deixar as crianças lá no Brasil. Tem mulheres assim, várias brasileiras e outras que fazem isso, largam as crianças e vão pegar macho. Esse não foi o meu caso, eu era solteira, a menina ainda estudante, tanto que eu tenho até a foto que eu mostro aqui, né, de estudando a minha carteira antes de eu vir para cá, pouco antes de eu vir para cá.
Olha aí, eu só realcei mais, né? Porque é uma foto velha de 1979. Aqui era uma foto de estudante, ok? Eu só usei um AI para dar mais cor, porque era preto e branco, ok? Aí eu usei a ajuda de um AI. Aqui era eu. E foi depois de um ano, foi depois de alguns anos, foi 4 anos depois, eu viria para cá. 4 anos após tirar essa foto aqui. Acho que aqui eu tava com 14 anos de idade. Eu tava com 14 anos, aquela menina jovem ainda. Carteira da escola. Entendeu? Que uma menina jovem. Então, a pessoa não se compara com hoje em dia, se compara com essas mulheres que têm a cabeça já feita, são mulheres que já deveriam saber melhor. Não foi o caso da menina lá de 20 anos, a menina da favela, uma menina afro-brasileira. Eu vou mostrar aqui aqui. Essa aí, ao invés de, essa aqui, ao invés de simpatizar com a comunidade dela, né, os povos dela, não, ela fica também debochando e ironizando. Coitadinha da menina, eu tenho pena, me lembra eu, entendeu? Mesmo que seja hoje em dia, né, mas me lembra eu, porque a menina ainda é jovem, né, bonitinha, e cair nessas farsas, nesses machos safados, entendeu? Porque se eu morrer, se acontecer qualquer coisa comigo, é culpa dele. Porque ele falou que ele vai me encontrar, ele falou. Ora, uma preta saiu no Léo Dias? Que incrível, vamos lá ver o que é a história. Conheçam o gringo, saiam do país de vocês, sem conhecer a pessoa, vem pra casa dela. Não o deboche da menina, errar é humano. Se vocês já velhas foram pra lá porque quiseram, pra fora do Brasil, quem são vocês, né? Essa Dani Bogione ou você, para julgar essa menina aqui? Coitadinha, dá até pena. Porque é jovem, eu simpatizo. Mesmo que seja hoje em dia, tempos modernos, mas ainda, para mim é uma criança ainda. É uma criança. Foi apenas gulível, né? Gulível. Ela foi no papo dos caras aí, dos malas da internet. A internet ajuda. Mas a internet também prejudica e muito várias pessoas, ok? Então quem somos nós para julgar? Outra lá também vem para cá, tem que ter dinheiro. Sim, é verdade, é verdade. Temos que estar preparado academicamente, psiquicamente. Não esqueçam o psicológico quando migrem. Não esqueçam o psicológico, que é importantíssimo. Mas, em primeiro lugar, o dinheiro. O dinheiro é nosso amigo. O dinheiro é nossa família. Por quê? Porque quando a gente tá numa mal, quem nos ajuda? A mãe e o pai dinheiro, chamado de din-din. É ele quem nos ajuda. Ninguém mais vai nos ajudar. Ok? Então, o dinheiro é em primeiro lugar para mim. Segundo, é o conhecimento. Você tem que ter conhecimento da vida lá fora, do lugar onde você foi. Você vai ter que fazer seu homework, seu trabalho de casa, para melhor se adaptar ao novo ambiente. E também tem a questão de ir psicologicamente preparada para o que está para vir, porque você nunca sabe. Tudo no começo é flores. Esse maldito também, na frente da minha mãe, ele me tratava muito bem, tratava a minha mãe, trazia flores, etc., para cativar a minha mãe, para me fisgar e me trazer para cá, para tentar me abusar. Às vezes, até mesmo com a família dele inteira, que era um grupo, uma legião de demônios, de mais de 30 deles, querendo azucrinar a minha vida, entendeu? Mais de 30. Isso incluía o quê? Não apenas irmãos, irmãs, pais, incluía os avós, menos a avó do meu ex-sogro, uma senhorinha pretinha. Eu gostava dela.
que era Neném Norquiá, né? Neném Norquiá. Neném quer dizer vovó. Eu me dava bem com ela. Ela era baixinha, pretinha, assim dessa cor, os cabelos branquinhos, mais lisos. E quando ela vinha eu... Quando ela vinha fazer uma visita na casa do filho dela, que era o meu ex-sogro, que hoje tem 96 anos, eu ajudava ela, entendeu? Na cozinha. Mas, que ela já era bem velhinha, 89, 82 anos. Mas a minha sogra respeitava ela, a minha sogra. A minha sogra na época estava com 58, 57 anos, ela estava nova. Ela respeitava a sogra, a minha sogra, e ela é indonésia, ok? Eu sou indonésia. Ela respeitava a sogra, mas ela falava para todo mundo quanto ela sofreu na mão deles. Ela falava o que ela tinha que fazer, e tudo isso aos 13 anos de idade. A menina foi dada aos 12 anos de idade para casamento. E o meu ex-sogro estava lá com seus 16, 17 anos, e a menina com 12 ou 13 anos. O pai dela, que eu não topava com a cara, o velho da cabeçona, parecido com chinês, eu não topava com ele, eu não ia com a cara dele. Ele era extremamente julgamental e preconceituoso. Ele era religioso freak. Ele falava mal de todo mundo, todo mundo. E tinha um tio dele, que era o tio, na verdade era o tio do meu ex-sogro, o tio. Era um homem alto, moreno, né? Alto, moreno. Era irmão da minha avó sogra. E eu me dava bem só com esses dois, né? Com a mãe da minha sogra. A minha sogra também eu tentava respeitar. E o tio dele. Na época eu não sabia que a minha sogra tinha passado por tantas coisas. Se eu soubesse, eu simpatizaria muito mais com ela. Entendeu? Então, a mãe do meu ex-sogro ia lá, né? Para passar dias lá, ficava lá e eu ficava dando companhia a ela, conversando com ela, com um pouco da língua que eu sabia. Mas eu sabia o bastante para me comunicar e entender um pouco da língua dela. Mas depois que eu descobri que ela não foi uma boa sogra, eu me afastei um pouco dela, porque ela deveria não ter abusado da minha sogra. Então eu fiquei um pouco afastada e eu vi ela com outros olhos. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, eu era jovem, era adolescente, então os adolescentes são mais, tipo assim, eles não entendem, né? Mas voltando atrás, eu entendo que essa mulher, essa senhora que era a avó desse idiota aqui que eu me casei, a avó paterna, ela foi apenas, como também a minha mãe, como a minha sogra, elas foram produto do tempo delas, das culturas dela. Elas foram produto da cultura delas. Então, quem sou eu para julgá-las hoje em dia? Eu ficava com raiva delas no passado, né? Eu me amuava, ficava quieta, não queria falar com elas, mas porque eu era uma menina, ainda jovem. E eu não entendia. Hoje em dia, já velha, eu entendo que elas foram produto da cultura, do que elas recebeu da cultura delas. E eu devo respeitar isso, eu devo entender. Ok? Hoje em dia, eu não desejo mal à minha sogra, ela ainda vive, está com 86 anos, eu desejo o bem dela. Se ela vir pedir desculpa, qualquer coisa, perdão, eu perdoo ela. Qualquer coisa, se eu tiver que pedir perdão, eu não tenho que pedir perdão, por quê? Porque eu acho que eu fui uma vítima como ela também foi.
Mas eu pediria perdão e desculpa para ela pela vítima que ela foi. Pela vítima que ela foi. E não pelo fato de eu ter vindo para cá e ter ficado na casa dela e passado por tudo aquilo. Que eu era esperada a fazer tudo dentro de casa, com tantos bichos mais velhos do que eu até, que não fazia quase nada, ok? Machos e fêmeas, que eram os meus cunhados e cunhadas. Alguns mais velhos, só tinha um da minha idade, e era 3 mais novo do que eu, um da minha idade e o resto tudo mais velho. Era ao todo 12 deles. 12. Ok? Então não foi fácil para mim. Não foi fácil. Só eu sei o que eu passei 6 anos em casa da família desse lixo aqui, porque aqui se espera 5 anos para obter um flat do governo, pelo governo, pela Minha Casa Minha Vida. Espera-se 5 anos. Hoje em dia está na base dos 4. E dentro daqueles 5 anos, quando o governo ofereceu um flat, ele recusou. Ele e a mãe, como se a mãe tivesse o direito de recusar. Já o meu sogro, meu ex-sogro, falou, não, ela que deve escolher, é ela, é a esposa dele. Aí ele falou, mas não falou, escolhe fulana, escolhe. Aí eu falei, sim, eu quero me mudar. Eu quero ter minha própria casa. Aí o nojento aqui com a mãe, não, mas eu vou esperar porque eu não quero esse flat, eu não gostei da área, eu vou esperar. Esperou o quê? Esperou mais um ano. Aí o governo coloca a gente para trás de uma fila, porque tem outras pessoas já espera daquele flat. Ok? Aí a gente vai dar 3 saltos para trás num balote do sistema de espera de casa. Aí esperamos mais um ano. Então foi 6 anos de espera em casa de família de marido. A minha sogra não queria que a gente mudasse. O meu sogro queria. Ok? Então não foi fácil. Então a gente não deve julgar tanto essas meninas aqui. Sim, elas viram os avisos nas paredes. Mas você pensa que esse povo querem saber? Eles pagam para ver. Eles não querem ver, eles não querem ouvir, eles querem passar pela experiência. E por isso que isso acontece, por isso que as meninas ainda vão lá e fazem isso. Eu digo as meninas jovens, não mulheres já adultas, né? Não mulheres que já passou dos 20, 27, 26 acima. Essas idades já tem mais ou menos assim um glimpse. Elas têm mais ou menos assim uma nuance de que as espera do outro lado. E elas têm que estar preparadas para isto. Senão, depois não venham reclamarem e chorar aqui online. Ok? Então eu sinto para essa menina, porque ela é bonita ainda, talvez, ou jovem, né, e bonita. Então eu acho que o problema dela é porque ela tá chorando, porque ela gosta do cara lá, ainda ama ele. Mas casamento não é fácil. E antes de você julgar os gringos, também veja no Brasil. Eles não toleram nada. Qualquer delito da mulher, eles vão logo para peixeirada, facada, para desganação, para o soco, para tiro. Então o que vocês preferem? O melhor seria o quê? Ficar longe de homem, all together, ao total, ok? Fiquem longe deles que é melhor. Aquieta a periquita aqui. E o que Lívia falou aqui é verdade, né? Tem essa cultura da xerecard, né? Do cartão da xereca. Que tudo que essas mulheres têm para oferecer é o quê? Xereca, não é mesmo? E elas são vistas apenas como xereca mesmo. Entendeu?
Faz tudo que eu fiz. Faz tudo que eu fiz. Vem numa... Porque é ali que o gringo vai te achar. Smash the barriers to global growth. Airwallex. You know or not, Agoda also got good flight deals. Ou baixe aplicativos onde você vai ter match, ou você vai fingir que está aprendendo uma nova língua, mas exiba o seu corpo. Coloca aquele biquíni verde e amarelo que eles vão adorar. Tire bastante foto de costas para mostrar a qualidade do material. Mas a carne é barata. Sabe quanto custa? 500 euros. É o preço da passagem até Paris ou até Itália. Ele vai te dar e você vai agradecer. Tá bom? Eu quero sair disso. Isso não é pra todo mundo. É uma merda porque eu sinto que eu vou voltar com ele e eu não quero isso. Ele desgraçou minha vida. E é tudo minha culpa. É tudo minha culpa. Ai, Maria. Eu também fui jovem, mas não fui tão otária assim como essa otária aqui, não. Tá se dando demais pra um cara, né? Idiota. E o cara não tá nem aí pra tu. Só quer usar o corpo de vocês mesmo e jogar. Então é isso que o Brasil promove. Mulatas do rabão, né, loiras do rabão também. É isso Anos já 27 que o Brasil promove lá fora. anos. Só um produto, uma carne para ser usada e depreciada depois. Ai. Quando que essas mulheres vão aprender? Sensualidade tem um preço amanhã. Entendeu? Tem um preço. Eu não peguei um homem me mostrando na net, né? Tanto que era daqueles tempos. Eu arrumei aquele trash lá, esse trash aqui, pelo intermédio de uma amiga. Essa mesma que eu falei que estava na Holanda, que foi agora para o norte dos Estados Unidos. Essa mulher. Foi ela que me introduziu, infelizmente, esse lixo aqui. Infelizmente. Foi uma praga na minha vida. Ele me viu assim, ó, uma menina séria, invocada e até chata. Ok? Ele não me encontrou na net usando biquíni ou assim, tendo um caso com ele online, não foi. Tanto que não existia isso lá atrás. Mesmo assim, não deu certo. Deu errado porque eu nunca quis, em primeiro lugar. Eu apenas queria viajar. Isso eu vou falar até o final. Eu queria viajar. Eu usei o tiquete dele para preencher a minha sede e curiosidade de jacu de viajar. As piriguetes brasileiras, que só vieram para a Europa para roubar os homens. Então não é só o batom vermelho uma conquista feminina. O passaporte vermelhinho. E ele dá os presentinhos, começa o love bomber, aquele homem mediano europeu que nenhuma mulher do país dele quer, mas para ela é a abertura dos sonhos. Se dá mole, ela tá desesperada para engravidar dele o mais rápido. Todos esses homens mendigando na internet não prestam. Não prestam mesmo. Só para lembrete de um
Comentário da Dani em um vídeo anterior. A Europa é um moedor de mulheres. O Brasil não seria? Os brasileiros são santos, asiáticos, árabes, etc. Coisa linda. Se olha no espelho, lixos. Essa mulher também aqui casou-se com o quê? Com um velho turco que se diz em inglês. Ei, poras. Ou poras. Poras. Nacionalidade é uma coisa. Raça é outra. E o macho dela foi turco. Ele não é homem branco. Nunca foi. Nunca será. Temos até indiano que se chamam de britânicos. Negros da Jamaica que se chamam de britânicos. Mas são eles ingleses nativos. Anglo-saxões. Aprendam o acéfalos. O povo não sabe de nada e quer vir aqui falar. E até o marido dessa mulher aqui também não era bem branco, era um pouco turco. Era pardo, homem pardo, turco ou do Oriente Médio. Ok? Oriente Medista. O cara dessa menina aqui, eu não sei. Eu nunca vi. Tem vários árabes na França. E nem todos são Paul Cabana, né? Paul Cabana, todo mundo sabe, é realmente... eu vejo ele como um judeu germânico francês. É isso que eu vejo, judeu. A feição dele é judaica. Esse povo do Oriente Médio, mas a etnia dele, a raça dele é germânica. Francês. Ok? Porque os verdadeiros franceses são um pouco como latinos. Os verdadeiros têm a pele bem branca, os cabelos que variam de marrom a cobre e os olhos claros ou castanhos. Esses são os verdadeiros franceses. A raça francesa é assim. Os cabelos escuros, ou claros, ou acobreados, os olhos claros, ou os olhos castanhos. Esses são os verdadeiros franceses, ok?